aí pessoal, domingo passado a gente contou algumas das furadas que a gente se meteu aí nos Estados Unidos e prometemos contar o resto hoje. E agora a gente volta para contar mais 5 furadas que aconteceram com a gente nesses dias. Voltando das Bahamas, a gente já teve mais um problema, né? Vou tentar resumir o máximo porque essa é uma história muito longa. Bom, a gente chegou no aeroporto de Fort Lauderdale, eu simplesmente esqueci de sacar dinheiro, só tinha cartão de crédito. Pegamos a estrada e assim, de noitão, por volta das 10 horas, a gente parou no pedágio que simplesmente não aceitava cartão de crédito. Alguns pedágios eles geralmente tiram a foto da placa e mandam pro endereço, esse não fazia isso. Chego na cancela, só tinha uma cancela aberta, paro o carro e o sujeito que estava me atendendo lá, bastante mal educado, falou que não aceitava um cartão, que tinha que ser dinheiro. Ele disse que eu poderia mostrar a carteira de motorista, que ia pro meu endereço também. Mas eu não tinha carteira de motorista, eu sou turista, eu posso usar uma internacional. E eu comecei a argumentar isso com ele, o cara foi ficando nervoso e perguntava assim pra mim, como é que você vem pra cá sem conhecer as leis do meu país e tal? Eu falo que como eu sou turista e não morador da Flórida, não necessariamente eu preciso de uma carteira de lá, que eu posso usar a minha internacional. O que de fato é verdade, né? Tanto que você conseguiu comprar o carro, fazer o seguro. De repente, como eu acho que ele entendeu que eu tava peitando demais ele começou a meio que me acusar, falando que eu tava julgando a ele pelo emprego dele, ele falava umas coisas tipo assim, só porque eu trabalho num guichê você tá achando que você sabe mais do que eu, e começou a falar na minha orelha e criando fila de carro atrás da gente. E eu tô assim, cara, quando ele começou a falar desse tipo de coisa, eu parei de falar com ele, porque eu vi que ele tava alterado. E eu não tava em nenhum momento julgando o cara pela profissão ou pela escolaridade, qualquer outra coisa. Eu tava só falando que eu tinha lido, que eu tinha direito. Acabou que ele achou $3 e moedas de 1 centavo, 10 centavos, 5. Eu sei que enchi a mão do cara. Ah, detalhe, e ele uma hora chegou a falar pra mim assim, não, vai embora. Ele abriu a cancela e falou, vai embora. Eu falei, mas e aí, o que acontece? Depois você resolve com a polícia. Ele falou. Beleza, a gente tava lá nos Estados Unidos, passeando pra caramba, viajando pra caramba, só que a gente também queria curtir o show das melhores bandas do mundo que estavam ali acontecendo na nossa cara. Daí, entre tantas bandas, né, pra gente ir assistir o show, a gente escolheu assistir o show do Blink. Doida pra ver, tava chegando e tal, só que rolou aquela parada com o radiador do Odisseia. O radiador quebrou e a gente tinha que trocar. Aí o que rolou? Rolaram os ingressos do show. A gente teve que vender os ingressos para pagar o concerto do Odisseia. Fica calmo, tá? Vai ter muito show. Domingo a gente contou uma parada que rolou lá em Miami com a comida, né? Ainda tem outra furada de Miami também. O Odisseia, mais uma vez, resolveu fazer gracinha e ele parou de dar certo. Na nossa volta para Ruskin, tava chovendo muito e o Adriano precisava entrar à esquerda, numa daquelas avenidas, né? Passando o carro do lado de cá e a gente do lado de lá querendo entrar pra esquerda. A seta não funcionava, o Adriano foi enfiando o carrinho no meio da moçada e a gente viu que a polícia estava chegando. A gente lá no meio do negócio, tumultuando o trânsito todo, não tinha seta para mostrar que ia entrar. Chega a polícia e liga a sirene. Como é que é o barulho da sirene? A polícia ligou a sirene, ligou lá o giroflex dela e a gente falou, fomos separados pela polícia e a gente vai tomar uma multa que vai custar mais um ingresso do show, que a gente nem tinha mais. Só que não, só que aí a polícia só ligou aquilo pra gente ir rapar fora mesmo e foi embora. Só que o Adriano andou mais uns 10 quilômetros e a polícia tá atrás de mim. Agora, uma das situações engraçadas que aconteceu, que chega a ser... Engraçado pra você, pra outra pessoa não foi engraçado. No último dia nosso em Denver, no Colorado, ficou combinado que a Gisele e eu gravaríamos o episódio, mas eu faria a edição sozinho. Então eu peguei o Odisseia, fui para um Starbucks. Quando eu chego, eu só encontro vagas de 15 minutos no máximo. O resto das vagas permanentes estavam todas cheias. Parei o carro ali, fui até o Starbucks, comprei meu café, sentei na mesa e fiquei de olho no Odisseia. Porque se algum policial chegasse, eu ia lá e tirava o carro. E aí eu chego no canto do Starbucks, tem lá uma mesa, o único banco disponível, estava do lado de um cara que estava trabalhando. Eu cheguei, pedi pro cara, perguntei se eu poderia sentar ali, ele até arredou o computador pro lado, tal, liberou a cadeira e tal. Quando eu coloquei a mochila na cadeira para sentar, eu vi que um dos carros que estava na vaga de frente para a janela, ou seja, que seria melhor para mim, não era limitada, estava saindo. Eu falei, pô, agora eu tenho que correr lá e pegar o Odisseia e colocar ali. Só que eu não queria perder o lugar na cadeira também. Então o que eu fiz? Eu deixei a mochila na mesa e saí correndo.
mas sem maldade. Então, quando eu termino de fazer a volta com o Odisseia, eu tô vendo o cara segurando o notebook e a mochila dele saindo correndo e entrando no carro. Tipo assim, é triste pensar que eu assustei, eu matei o cara de susto, porque... Lá nos Estados Unidos, qualquer bolsa jogada pode ser uma bomba que tá ali dentro, né? O Adriano tava com uma barba imensa, né? Vocês devem lembrar dos últimos vídeos do Viagem Bonito, como que ele tava com a barba grande. Aí ele já entra um cara barbudão assim, deixa a mochila e sai correndo, o cara pensou o quê, né? E na hora que eu voltei, eu pensei, não, deve ter sido uma coincidência, às vezes o cara teve que sair com pressa, mas não, ele ficou 1 hora mais ou menos trabalhando de dentro do carro, porque eu via ele lá, só com aquele brilhozinho na cara do notebook. Penúltima viagem na qual nós ficamos hospedados, né, Los Angeles, teoricamente, que a gente foi em outra cidade chamada Chino Hills. Cara, a mulher do Airbnb simplesmente deve ter odiado a gente. A gente fez tudo errado naquele lugar, mas foi tudo sem querer, não foi culpa não. Bom, nós já chegamos de madrugada lá na casa da mulher. Pra começar é chato, né? A pessoa tá querendo dormir, a gente chega de madrugada, mas não teve outro jeito, a gente teve problema na estrada, acabou atrasando. Aí ela nos recebeu com a janela fechada, com a persiana fechada, mas a janela aberta. E aquilo começou a ventar, e antes que a gente conseguisse fechar a janela, saíram 3 lâminas da persiana, vamos dizer assim. Aí beleza, a gente não conseguiu salvar uma, né? Quebrou e ficou já em dano no primeiro dia de Airbnb. Fora que quando a gente chegou de madrugada, ela ofereceu pra gente pôr o carro na garagem e eu falei com ela que não daria porque o nosso carro tava vazando óleo, então a gente não queria sujar a garagem da moça, né? Eu perguntei pra ela assim, a gente pode deixar o carro na rua? Ela falou que podia, não tinha problema. Só que tinha, porque a gente tomou uma multa de $43. Aí o combinado seria que eu deixaria o carro na garagem com um pedaço de papelão embaixo do meu carro. Mas aí o que acontece? No segundo dia chegou um outro hóspede parou na minha vaga. O carro dele tinha uma piscina de óleo. Abasteceu a garagem da mulher de óleo, exatamente onde a gente estava, sacou? E pra explicar pra ela depois que não era o meu, era do cara. Ela fingiu que acreditou, mas era a verdade, gente, era do carro. O Odisseia não pingava não. Aí beleza, fizemos o check-out, fomos embora, até que o negócio do óleo ela meio que aceitou, mas não aceitou, ficou aquele negócio tudo tipo assim, beleza, vaza. Aí na noite seguinte, ela me manda uma mensagem no aplicativo do Airbnb perguntando o que aconteceu com a persiana. Aí eu expliquei pra ela, falei assim, poxa, desculpa, mas isso aí quebrou com o vento, foi no primeiro dia nosso e tudo mais, e a gente acabou esquecendo de falar com você. Aí ela, mas vocês deviam ter me avisado, não sei o que, acho que ela já tava meio brava com o negócio do óleo e ainda começou a dar esse mini fumo aí na gente. Aí quando a poeira baixou, eu perguntei pra ela se ela queria que eu pagasse, ela falou que não, deixa que eu resolvo tudo mais. Aí eu olho na chave do carro, descubro que a gente esqueceu de devolver a chave pra moça. Ela foi mandando pra ela lá no Airbnb, moça, desculpa aí, acho que a gente esqueceu de devolver a chave também. Aí, acho que ela... A gente se ofereceu pra pagar, mas eu acho que ela tava de saco cheio, a gente falou assim, não, vou voltar. Engraçado que a gente ainda ganhou uma revisão boa dela no final das contas. Então, moçada, esses foram alguns dos perrengues que a gente passou, né, alguns dos percalços que a gente teve. Desviar, não sei o que eu tô falando. Mas o importante é que a gente sobreviveu a tudo isso e a gente tá aqui no Brasil agora. Não se esqueçam de se inscrever no canal. De dar um joinha, de deixar um comentário. Dá o joinha no vídeo. Bem lembrado. E também não se esqueçam de ler os nossos artigos no blog, fotos no Instagram e nossas historinhas no Instagram também. Mais o que? Nosso Facebook. E é isso aí. Domingo que vem tem mais vídeo. Boa semana. É isso, né? Valeu. Valeu. Falou.